Daniel, capítulo 9, versículos 20 a 27. O texto diz: Falava eu ainda e orava e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel, e lançava minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o Santo dos Santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto o ungido e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio. E até ao fim haverá guerra, desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por 1 semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor não nos deixou na ignorância, mas nos deu a tua palavra, que revela para nós o teu propósito, que mostra para nós o governo que o Senhor tem sobre toda a história e nos consola, ó Deus. Nós pedimos agora que o Senhor nos ilumine por seu Espírito Santo, a fim de que nós compreendamos aquilo que o Senhor deseja de nós, aquilo que o Senhor requer de nós. Em nome de Jesus. Amém. Você alguma vez já cansou de esperar? Nós estamos nessa pandemia já faz mais de 2 meses, quase 3 meses, e independente da situação em que você esteja agora, eu imagino que você mal pode esperar para que tudo isso acabe logo. Talvez você esteja trabalhando de casa, talvez você esteja saindo de casa, pegando condução, ônibus lotado, com medo de ficar doente e sem poder abraçar ninguém, sem poder tocar ninguém. Talvez você more sozinho e esteja isolado de outras pessoas esse tempo todo. São situações que podem nos levar ao limite e muitas vezes podem fazer você pensar: quando é que tudo isso vai acabar? Se isso já é ruim, imagina como é para aqueles cristãos que são perseguidos em diversos países. Veja, a igreja ela é perseguida em muitos lugares. Só no século XX, cerca de 45 milhões de cristãos foram martirizados. 45 milhões de pessoas aguardaram a volta de Jesus e foram mortas antes de ver isso, por causa dessa fé. Frente a isso, uma dúvida que pode vir sobre o coração de muitos é: vale mesmo a pena esperar? Quando nós vemos calamidades, desastres, ou quando nós passamos por sofrimento pessoal, ou até mesmo quando nós vemos as calamidades, as dificuldades que a igreja passa pelo mundo todo, podemos vir a nos perguntar: por que Jesus não volta logo?
por que demora tanto? Por que nós devemos passar por tanto sofrimento até ele chegar? Veja, houve um momento da história do povo de Israel em que eles estavam perdendo a esperança. Eles presenciaram cenas sangrentas, eles viram a sua cidade e o templo serem destruídos, eles foram arrancados de suas terras e depois disso, muito tempo se passou. Uma geração inteira de israelitas cresceu na Babilônia, longe da terra prometida. Não é de se admirar que muitos já estivessem impacientes, desesperançosos, pensando, quando é que tudo isso vai acabar? Os eventos aqui desse texto aconteceram no primeiro ano de Dario, filho de Assuero, também conhecido como Xerxes. Isto é, já se passaram cerca de 66 anos, desde que os judeus haviam sido levados em cativeiro para a Babilônia. Você deve recordar da história. Depois de muito tempo avisando, enviando profetas, dando sinais de juízo para que o povo se arrependesse, Deus, enfim, disciplinou o seu povo. A Babilônia veio, o Império Babilônico, e destruiu Jerusalém. E destruiu o templo, e saqueou o templo. E levou para a Babilônia, então, não apenas os bens do templo, mas também muita gente. Muitos jovens, os mais sábios de Judá, os mais inteligentes, foram levados para a Babilônia, sendo o próprio Daniel, escritor desse livro, um desses jovens. Mas depois de tanto tempo, Daniel viu aquele grande império da Babilônia entrar em colapso. Depois de tanta espera, enfim, ele viu algum sinal de que Deus estava operando algo. E isso levou Daniel à leitura do livro de Jeremias. Jeremias profetizou que Deus iria castigar a Babilônia após 70 anos, lá no capítulo 25, versículo 12, e que 70 anos seria o tempo do cativeiro. Então Daniel fez as contas e viu que o tempo estava próximo, estava bem perto de acabar o exílio. Só que as coisas não estavam indo tão bem. Daniel sabia que o retorno não seria automático. As coisas tinham primeiro de melhorar. A punição que Deus trouxe a Israel era uma maldição prescrita ao povo que quebrasse a aliança. E no mesmo livro, no mesmo capítulo em Levítico, que diz a respeito dessa maldição, também diz que o Senhor traria de volta ao povo se eles confessassem o seu pecado. Ou seja, para que eles voltassem para casa, primeiro as coisas tinham de melhorar. É de algum modo similar ao que nós estamos vivendo. Nós estamos esperando e com expectativas de que essa quarentena acabe logo, mas é necessário primeiro que a situação melhore. Por mais que sejamos ansiosos, com pressa de rever os nossos amigos, nós não podemos voltar enquanto a situação não melhorar. O pecado daquele povo era grave e uma confissão pública ainda não tinha sido feita. E Daniel sabia que era necessário, então, uma confissão. Então ele confessou. Ele humilhou-se perante o Senhor. Ele confessou os pecados de seu povo. E ele clamou que Deus fizesse cumprir a sua promessa. Então Deus respondeu à sua oração. Veja, irmãos, Daniel escreveu esse relato para os judeus da época, que ainda estavam em cativeiro. O povo judeu já estava cansado de esperar. Até mesmo duvidavam se essa volta iria de fato acontecer. Mas Daniel recebeu um encorajamento aqui, uma certeza da parte do próprio Deus. Então ele escreveu esse livro, esse capítulo, a fim de encorajar os seus irmãos ainda na época. Você pode estar agora, nesse momento, sem esperança e com a fé enfraquecida. Você tem, nesse mesmo capítulo, motivos para se reanimar. O que você pode fazer? O que nós podemos fazer para encontrar esperança em momentos de longa espera?
Em primeiro lugar, quando você estiver desesperançado, algo que você pode fazer é orar. É exatamente o que Daniel fez. Nós lemos os versículos 1 a 19 no momento de contrição da nossa liturgia, e não vou me deter muito aqui nesses versículos, mas nós vemos aqui que Daniel leu na Escritura, versículos 1 a 3, aquilo que o Senhor prometeu. Então Daniel orou. Ele pediu a Deus que cumprisse aquilo que ele mesmo prometeu. E tem muita gente que se pergunta, se Deus é um Deus soberano, por que eu devo orar? Se Deus já predeterminou tudo o que vai acontecer, se Ele já tem tudo decretado, tudo escrito, por que então eu vou pedir para Ele alguma coisa? Mas a verdade é que Daniel ora justamente por saber que Deus é soberano. Ele ora justamente por saber que Deus cumpre as suas promessas. Daniel era um homem de oração. Ele tinha o costume de orar ao menos 3 vezes ao dia. Ele chegou de ser preso por orar. Ele tem a oração como um hábito constante, mas nesse momento exato, ele está orando intensamente. E o que o impele a essa oração é justamente ver Deus cumprindo as suas promessas. Ele leu a profecia de Jeremias. Ele viu o que estava acontecendo em sua época. Ele viu a necessidade de seu povo. E então ele orou. Ele levou o caso justamente àquele que é soberano para resolver. A oração de Daniel é um exemplo de oração para nós. E em sua oração, Daniel adorou, confessou o pecado do seu povo e fez uma súplica a Deus. Daniel adorou a Deus, versículo 4. Ele reconheceu que o Senhor é grande e temível e fiel à aliança. Ele é o Deus que guarda a aliança. Ele permanece fiel mesmo quando o seu povo é infiel. Ele é longânimo, paciente, justo e misericordioso. E ao longo de toda a oração, nós vemos aqui muitos atributos do nosso Deus. Daniel também confessou pecados. E pode parecer estranho para nós, Daniel confessar pecados, porque ao longo do livro de Daniel nós não vemos um pecado desse homem. Ele era um homem que sempre buscava cumprir a vontade de Deus. Mas aqui Daniel, ele age como intercessor. E ele confessa os pecados do seu povo. Ele se identifica com o seu povo, intercede por eles, assim como Jesus intercede por nós. E em sua confissão aqui, ele lista os pecados de Israel. Daniel chama o pecado pelo nome. Ele é bem específico. Ele confessa os pecados de omissão, ele confessa os pecados de comissão, ele confessa a rebeldia de seu povo, o fato de que eles ignoraram os profetas que foram mandados até eles. Daniel confessa que o pecado atingiu toda a nação, os ricos e os pobres, os príncipes e os mais simples. Ele confessa que o pecado é motivo de vergonha. Por causa da disciplina, aquela nação foi envergonhada. Foi uma infidelidade contra Deus que eles cometeram e isso os constrangeu. Em sua confissão, Daniel também reconhece que o Senhor é justo em punir. A disciplina do Senhor é justa. Ele disciplinou aquele povo, ele lançou sobre aquele povo a maldição que já estava prescrita. O povo estava avisado e ainda assim pecou. E por isso eles eram indesculpáveis. Por fim, Daniel fez sua súplica a Deus, versículos 15 a 19. Ele suplicou a Deus com base na própria justiça e misericórdia de Deus. Daniel reconheceu que Deus tem demonstrado o seu amor leal, a sua misericórdia a Israel ao longo da história. Ele deu àquele povo todo tipo de sinais. Ele enviou profetas. E o povo estava naquela situação justamente por não se arrepender e não implorar o favor do Senhor enquanto é tempo. Versículo 13. Se o fizessem a tempo, o Senhor atenderia. Mas agora Daniel diz ao Senhor que ao escolher amar aquele povo, o próprio Deus ligou o seu nome, a sua reputação, ao nome daquele povo.
no versículo 15 nós vemos isso. O Senhor se tornou conhecido entre as nações, por causa da maneira milagrosa, espetacular que Ele tirou aquele povo do Egito. E o Senhor zela pelo seu nome. E agora o nome do Senhor estava envergonhado, por causa daquela nação, daquele povo que carrega o nome de Deus. E é por amor ao seu próprio nome, ao nome do Senhor, que Ele vai salvar aquele povo. Daniel suplica ao Senhor que afaste a sua ira de Jerusalém, versículo 16, e isso com base na justiça também de Deus, na justiça do Senhor. Daniel entende aqui que a punição já foi suficiente. Aquele povo já foi disciplinado o suficiente. Então ele suplica ao Senhor que Ele restaure Jerusalém. Ele pede ao Senhor que Ele ouça a súplica do seu povo, que olhe, que veja para a destruição do povo. E Daniel admite que eles não têm justiça alguma para requerer tudo isso, mas faz essa petição, essa súplica, com base na misericórdia do próprio Deus, como vemos no versículo 18. Veja, irmãos, em momentos de desesperança, você pode clamar ao Senhor, adore ao Senhor, reconheça que Ele é fiel, justo e misericordioso, reconheça que Ele é grande e temível, reconheça que Ele tem feito bem a nós, que Ele tem cuidado de você. Confesse o seu pecado. As calamidades e sofrimentos são muitas vezes disciplinas de Deus, e o Senhor é justo em nos infligir sofrimento por causa dessas coisas. Nós somos indesculpáveis perante Deus. Nós não temos o direito de reclamar do sofrimento. Por isso você deve reconhecer que o Senhor é justo em tudo que faz e confessar o seu pecado. Faça súplicas a Deus. Peça para que Deus cumpra as promessas que Ele já fez. Ele fez muitas promessas a você. Ele zela pelo seu próprio nome. E aqueles que são filhos de Deus carregam o nome de Deus. Por isso, se você é filho de Deus, Ele zela por você. Ele promete ouvir a sua oração. Ele prometeu cuidar de você como um pastor cuida de suas ovelhas. Por isso você pode pedir, você pode suplicar que o Senhor cumpra aquilo que Ele prometeu. E a sua oração será atendida. Em segundo lugar, irmãos, em momentos de desesperança, atente-se ao amor de Deus por ti. Ele ama o seu povo e por isso Ele declarou a nós, o seu povo, o seu propósito. Ele nos deu promessas que nos consolam, que nos dão consolo em momentos de desesperança. Veja, Daniel nem havia terminado a sua oração, nós vemos no versículo 20, nem terminou de orar e já recebeu a resposta da sua oração. Tem muita gente que espera meses, anos, até ter a sua oração atendida por Deus. Mas a resposta a Daniel foi imediata. Porque é isso que Daniel pede. Daniel pediu para que Deus ouvisse a sua súplica, versículos 18 e 19, e Deus ouviu. Daniel pediu que o Senhor não demorasse, versículo 19, e de fato, ele não demorou. Assim que Daniel começou a orar, Deus já tinha enviou o anjo Gabriel para falar com Daniel. Isso significa que Deus já sabia o que Daniel ia pedir. E ele resolveu atender a oração, antes mesmo dela ser feita. Então não há contradição entre soberania de Deus e você orar. Deus responde à oração, é o que Ele faz aqui. O anjo Gabriel, o mesmo que anunciou a Maria, mais tarde, o nascimento de Jesus, esse anjo veio a Daniel, no versículo 21 nós vemos isso, e ele diz algumas coisas a Daniel. Ele diz que veio para fazer Daniel entender o sentido. Versículo 22, Daniel havia lido a profecia de Jeremias 31, Jeremias 25,
bem como aquilo que diz em Deuteronômio, capítulo 3, a respeito de uma nova aliança que Deus faria com o seu povo. Daniel leu na Bíblia que Deus faria uma nova aliança com o seu povo, que transformaria aquele povo pecador num povo santo, queria imprimir a sua lei no coração do povo, e essa era a esperança de Daniel. Só que Daniel pensou que Deus faria tudo de uma vez só. Ele pensou que assim que Jerusalém fosse reconstruída, assim que o templo fosse reerguido, Deus iria então resplandecer o seu rosto sobre Israel. E as promessas de Deus todas seriam cumpridas de uma só vez. Mas aí o anjo veio para explicar para Daniel que não é bem assim. Muita coisa ainda haveria de acontecer. E por isso o anjo veio para explicar a Daniel o significado da profecia e o significado daquilo que ele acabou de orar. Veja bem, a oração não muda o propósito de Deus, mas na oração, o nosso propósito, o nosso coração é alinhado ao propósito de Deus. E é o que acontece aqui. E o anjo veio declarar a vontade de Deus a Daniel, porque Deus o ama. É o que nós vemos nos versículos 22 e 23. Veja, Deus deu promessas a seu povo, porque Ele o ama. Deus declarou a sua vontade a nós, porque Ele nos ama. O Senhor não quer que o seu povo permaneça na obscuridade. Ele quer que nós olhemos para o modo como Ele governa a história e para o seu propósito, e assim nós tenhamos esperança e sejamos consolados. Então Ele diz a Daniel que ele deve prestar atenção. Presta atenção aqui no que eu vou dizer. E ele vai dar então a Daniel uma explicação um tanto quanto difícil. É uma daquelas explicações que no final dela parece que você fica com mais dúvida. É assim a explicação do anjo. Essa passagem aqui das 70 semanas tem sido objeto de mais variadas interpretações. Até mesmo Jerônimo, que foi o exegeta da patrística, ele não se arriscou a dar uma interpretação dessa passagem. Jerônimo, comentando esse texto, ele tão somente listou as interpretações que existiam na época, correntes na época, e então disse: simplesmente repetirei a opinião de cada um e deixarei o leitor julgar qual das explicações deve ser seguidas. Mas veja, essa revelação aqui das 70 semanas não foi dada para satisfazer a sua curiosidade. Ela não foi dada para você pegar a sua calculadora e começar a contar e a calcular os anos e ver qual conta bate. Essa revelação foi dada por um Deus amoroso, que pretendia trazer esperança a um povo que estava sem esperança e instruir aquele povo a respeito do que ele pretendia, de qual era o seu objetivo. Então, algo que você, crente, parte do povo de Deus, deve fazer em momentos de desesperança, é lembrar que o Senhor te ama. Deus te ama tanto que fez promessas quanto ao futuro. Deus te ama tanto que não te deixou na ignorância. Pelo contrário, Ele revelou o que devemos saber, para que pudéssemos então ter esperança. Deus disse que haveria sofrimento nesse mundo, e há. Deus nos disse que nós teríamos de ser pacientes. Nada disso é imprevisto. Deus também disse que um dia Jesus iria voltar. Ele disse que deveríamos aguardar a sua vinda. E Ele nos disse isso porque nos ama. Em terceiro lugar, em momentos de desesperança, atente-se para o governo de Deus. Veja os versículos 24 a 27. Gabriel anuncia aqui a Daniel a palavra de Deus, a mensagem de Deus. E ele começa dizendo que 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade. Veja, pelo fato de Daniel ter lido lá em Jeremias a respeito de 70 anos, muita gente interpreta essas 70 semanas como sendo 70 semanas de anos. Isto é, 70 vezes 7 anos. O que daria, então, um período de 490 anos.
E daí tem gente que já começa então a pegar a calculadora, pegar o calendário aí e começar a calcular quanto tempo que isso dá. Mas nós não precisamos e nem devemos interpretar esse texto de um modo literalista. Você deve levar em conta o tipo literário. E o que nós temos aqui é um texto profético apocalíptico, onde nós temos símbolos, simbolismos. Por isso, tenha em mente que na Bíblia, o número 7, bem como o número 70, é um número simbólico. Lembra de quando Jesus disse para Pedro: não te digo que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Mateus 18. E se você fizer a conta, 70 vezes 7 é 490. Então quer dizer que você deve perdoar a pessoa 490 vezes, e aí se a pessoa pecar contra você 491, e aí você não perdoa mais, não é mais para perdoar. É isso? É nada disso. O que Jesus ensinou é que você deve estar sempre pronto para perdoar. O número aqui é uma ideia de completude, de perfeição. Você deve perdoar sempre. Então aqui 70 é um número simbólico. É 7 vezes 10. 7 é o número da completude, da perfeição. 7 dias da criação. Somente depois de 7 dias estava completo. 7 trombetas do Apocalipse. E 10 é o número da plenitude. Deus nos deu 10 mandamentos. Então aqui nós temos, e 70 aqui então, é mais do que isso, 70 semanas. Então é mais que perfeito, porque é 7 vezes 10 vezes 7. Então é um período completo, pleno, perfeito. Ele é pleno, completo e perfeito. Então veja, o que o anjo está dizendo aqui é que Deus decretou um período de tempo perfeito. Perfeito, um período completo, plenitude para realizar os seus objetivos. Deus governa a história de maneira perfeita. E ainda no versículo 24, o anjo diz: para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o Santo dos Santos. Tudo isso aponta para o tempo do fim, para aquilo que os judeus esperavam que aconteceria nos chamados últimos dias, no final dos tempos. E Daniel pensou, então, que a volta do povo a Jerusalém traria tudo isso de imediato. Mas Deus está mostrando a ele que não. Muito tempo vai se passar ainda, muita coisa vai acontecer ainda, e tudo vai acontecer no seu tempo certo. Assim como Jesus nasceu na plenitude dos tempos, no tempo certo, no tempo de Deus, ele vai cumprir as suas promessas. Então nós temos aqui esse período de 70 semanas, dividido em 3 partes, em 3 subperíodos. Um primeiro período de 7 semanas, versículo 25. Um segundo período de 62 semanas, ainda no verso 25 e 26. E um terceiro período de 1 semana, que vem após as 62 semanas, versos 26 e 27. E o que vai acontecer então nesse tempo? Ele diz aqui que nas primeiras 7 semanas vai ser emitida uma ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Ou seja, num tempo bem breve, num pouco tempo. Pertinho ali vai vir essa ordem para o povo voltar e reedificar Jerusalém. Verso 25. E isso de fato aconteceu. Essa ordem veio 1 ano depois de toda essa visão de Daniel. E o povo, então, liderado por Esdras, retornou a Jerusalém e começou a reconstruir a cidade e o templo. Então nós vemos também que nas 62 semanas a cidade seria reedificada em tempos angustiosos. Verso 25. E isso de fato aconteceu. A reconstrução da cidade e do templo não foi tranquila. O povo foi dominado e ainda depois que estava tudo completo, o povo permaneceu dominado por muitos impérios, pelos persas, pelos macedônios, pelos romanos. E terríveis perseguições vieram ainda sobre o povo, sob o governo de Antíoco Epifânio IV.
Ou seja, o fim do exílio não é o fim do sofrimento. O fim do exílio não é o final feliz. Se Daniel pensava que o povo retornaria para o seu lar e então viria o felizes para sempre, ele estava muito enganado. Ainda não era o final da história. Também diz, no versículo 26, que após as 62 semanas, no final dela, na última semana, viria o ungido. E a palavra aqui, ungido, é o termo hebraico Messias. Messias, o ungido de Deus, que é, nós sabemos, Jesus Cristo. E aqui diz que o ungido será morto. E o termo que usa aqui é literalmente o termo cortado. Diz aqui que o Messias, que o ungido vai ser cortado. E esse termo é o termo usado no Antigo Testamento para se referir às maldições da aliança. E isso significa então que esse ungido iria receber sobre si as maldições da desobediência do povo da aliança. As maldições prescritas na lei, ele receberia sobre si. E veja, o povo de Judá foi exilado justamente por ter quebrado a aliança. Mas agora vai haver um ungido, um Messias, alguém que levará sobre si as maldições, de modo que eles poderão ter então paz com Deus. E o texto diz que esse ungido já não estará, em outra tradução possível, ele já não terá mais nada, ele vai ser despojado de tudo, abandonado por todos e sentirá até mesmo o abandono de Deus, e é o que Jesus passa. E esse ungido, esse Messias, é Jesus. Jesus Cristo foi morto, ele foi cortado, ele recebeu a maldição de Deus na cruz. Ele foi cortado da terra dos viventes por causa da transgressão do povo de Deus, Isaías 53. Ele levou sobre si as maldições da aliança, de modo que agora podemos ser amigos de Deus, podemos ser filhos de Deus, mesmo sendo pecadores como somos. Então, nessa última semana, nesse final dos tempos, nesse último período, um príncipe virá e destruirá a cidade e o santuário. Ou seja, Jerusalém vai ser reconstruída e depois vai ser destruída de novo. Daniel orou pela reconstrução do templo. E Deus confirmou, sim, o templo vai ser reconstruído, a cidade também, mas depois vai ser destruída outra vez. Imagine como isso mudou a perspectiva de Daniel. Lembra da reação lá dos discípulos de Jesus? Mateus capítulo 24, quando ouviram de Jesus que o templo seria destruído. Eles estavam lá contemplando o templo, mostrando para Jesus, olha Jesus, que bonito o templo. Você não quer destruir o templo não, né Jesus? Mas Jesus diz, não restará pedra sobre pedra. E de fato não restou nada. Os romanos destruíram o templo de Jerusalém, bem como a cidade, no ano 70 depois de Cristo, sob a liderança do general Tito. Isso porque aquele templo e aquela Jerusalém terrena ainda não era a cidade celestial, ainda não era o reino de Deus. E o anjo também diz que nessa última semana haveriam guerras e desolações. E lembra que Jesus disse a mesma coisa aos seus discípulos, vai haver guerra, a cidade de Jerusalém vai ser sitiada, e vocês ainda ouvirão sobre guerras e rumores de guerras. E Deus permite que essas coisas terríveis aconteçam. Está tudo predeterminado, segundo o seu propósito. E o anjo também diz aqui, verso 27, que nessa última semana o ungido fará uma firme aliança com muitos. Veja, o sujeito da frase aqui pode confundir um pouco, mas é o mesmo sujeito da primeira frase do verso 26, da primeira cláusula do verso 26, que é o ungido. Esse ungido é quem fará uma aliança com muitos. E se Daniel estava suplicando ao Senhor que renovasse a aliança com seu povo, sua oração seria agora respondida. De fato, uma aliança firme, uma nova e eterna aliança seria feita. E essa aliança é superior à antiga aliança, porque ela é baseada no sacrifício de Jesus. Essa aliança tem seus próprios sacramentos, o batismo e a ceia do Senhor.
Nessa aliança, sacrifícios não são mais necessários. Por isso que os sacrifícios e as ofertas de manjares se cessarão. Verso 27, porque o sacrifício de Jesus foi de uma vez por todas, como vemos no verso 11 de Hebreus. Nós, gentios, fazemos parte dessa nova aliança, porque fomos enxertados nela. Por fim, verso 27, o anjo prediz aqui, diz que no final haverá uma vitória contra o mal. Ele fala que virá o assolador. E o assolador aqui é aquele que Paulo se refere como sendo o anticristo, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 8. E na história nós vemos diversos anticristos. O general que destruiu Jerusalém, destruiu o templo, ele é uma espécie, uma sombra do anticristo. Mas no final virá o anticristo. Esse sim enganará a muitos e se voltará contra os filhos de Deus e trará muito sofrimento. Mas ele vai ser destruído. A sua destruição já está determinada. Nós sabemos que o Senhor Jesus vai voltar. O apóstolo Paulo diz, em 2 Tessalonicenses, naquele mesmo texto, que Jesus vai matar o anticristo com o sopro da sua boca. Quando Jesus voltar, ele vai destruir o mal para sempre e vai estabelecer o seu reino na terra, e só então viveremos na verdadeira Jerusalém, na Jerusalém celestial, na cidade que será o nosso lar eterno. Veja, o que o anjo está mostrando para Daniel aqui é que Deus está no controle da história e Ele tem tudo agendado e Ele cumprirá suas promessas no tempo certo, no tempo pleno que já está determinado. Mas o fato de Deus governar a história não significa que tudo vai correr suavemente. Não vai ser uma viagem tranquila. Não significa que será sem dificuldades. Você vai passar por tribulações, até mesmo quando você estiver obedecendo a Deus. E o povo, aqui ele diz que o povo voltará a Jerusalém, mas em meio a muitas dificuldades, guerras e destruição. Eles ainda vão caminhar por um longo período antes do Senhor consumar as suas promessas. Assim também somos nós. Nós passamos por sofrimento, passamos por perseguição, passamos por longas esperas tediosas, mas todo esse sofrimento é o nosso caminho para a glória. Pois foi assim com Jesus, e é assim conosco. Não somos maiores que o nosso Senhor. O próprio Jesus veio para sofrer e morrer, e Ele levou sobre si as maldições da aliança, e Ele foi cortado deste mundo, mas Ele venceu. E no fim, Ele virá e destruirá o mal definitivamente. E os cristãos, os que creem em Cristo, serão vitoriosos com Ele. Nós vivemos num tempo em que tudo é instantâneo. Nós gostamos de coisas rápidas. Nós gostamos de fast food. Nós ficamos impacientes quando o nosso computador, quando o nosso celular trava. Nós ficamos impacientes quando a pregação do pastor demora mais um pouquinho. Mas a obra de Deus na vida do seu povo não é instantânea. Ele vai completar a sua obra, mas Ele não tem pressa. A obra dele na sua vida leva uma vida inteira. E é assim também com o seu povo ao longo da história. E quando nós colocamos as coisas em tal perspectiva, os nossos problemas atuais se tornam menores. Bem menores. O que Daniel pediu foi a restauração de sua cidade e do templo. E imagine o banho de água fria que ele levou aqui. Porque a cidade vai ser reconstruída e depois vai ser destruída de novo. Porque aquela Jerusalém terrena não é a cidade eterna. Não é a construção final do nosso Deus. A nossa pátria é celeste, a construção do nosso Deus é a igreja, é o reino de Deus. E talvez você esteja agora pedindo que essa pandemia acabe logo. E em algum momento ela vai acabar. Talvez você esteja na sua expectativa de voltar à sua rotina normal, de voltar aqui para a reunião presencial. Em algum momento isso vai acontecer. Mas veja, esse não vai ser o final feliz que você tanto espera. Porque outros problemas ainda virão.
Vai vir outros problemas, outras doenças, outras pandemias, outras guerras. Mas isso não significa que o Senhor não cumpre suas promessas. Não, o Senhor cumprirá. O Senhor cumpriu. Jesus Cristo veio, Ele cumpriu o propósito de Deus, o verdadeiro objetivo de Deus, que nem sempre é o nosso objetivo. E por isso, em quarto e último lugar, em momentos de desesperança, atente-se ao propósito de Deus. Olhe novamente para o verso 24. Volta lá para o versículo 24. Ali, depois de dizer que 70 semanas estão determinadas por Deus para o seu povo, o anjo ainda fala sobre o propósito de Deus. E qual que é o seu objetivo? Qual que é o propósito? O propósito de Deus, o primeiro propósito é resolver o problema do pecado. Aqui diz que Ele fará cessar a transgressão, dará fim ao pecado e expiará a iniquidade. E isso é uma resposta à oração de Daniel. Daniel pediu no versículo 5, temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. O problema que Daniel apresenta a Deus é o problema do pecado, da iniquidade de seu povo. E agora Deus promete resolver esse problema. Ele vai acabar, minar o poder do pecado. Ele vai remover o pecado do mundo e Ele vai cobrir a iniquidade. E esse último aqui, cobrir a iniquidade, tem a ver com o que os sacerdotes faziam quando cobriam o pecado de Israel por meio da aspersão do sangue no propiciatório, no Santo dos Santos, como em Levítico capítulo 16. E veja, Jesus faz isso. Ele pagou pelos pecados dos que creem nele. Ele derrotou o poder do pecado. Ele cobriu as iniquidades do seu povo. E por fim, no final, já não haverá mais pecado, porque quando Ele estabelecer o seu reino, Ele vai remover todo o mal do mundo. Outro objetivo de Deus, verso 24 aqui ainda, é trazer justiça eterna, isto é, o seu reino. Jesus recebeu do Pai toda a autoridade, Ele inaugurou o reino, e no final Ele vai estabelecer a sua justiça eterna para sempre. Outro objetivo é selar a visão e a profecia, e isso Jesus também faz. Como lá em Hebreus capítulo 1, que diz que em outros momentos Deus falou por meio de profetas e de profecias e de visões, mas nos últimos dias falou pelo Filho. Desde que Jesus veio, já não há mais necessidade de visões e profecias, porque Jesus nos revela o Pai. Também é o objetivo de Deus ungir o Santo dos Santos, ou em outra tradução aqui seria ungir o Santíssimo. E veja, os comentaristas diferem aqui. Alguns dizem que se trata do santuário de Deus em Jerusalém, outros dizem que se trata do próprio Cristo, que Ele é o Santo dos Santos, Ele é o Santo de Deus. Mas de qualquer maneira, o que importa aqui é que isso aponta para Cristo. Jesus Cristo é o ponto culminante dos decretos de Deus. É Ele quem cumpre o propósito de Deus. A sua obra de salvação e a sua segunda vinda é o objetivo final de Deus. E quantas vezes, irmãos, você não quer que Deus se engaje nos seus objetivos? Quantas vezes você não quer que Ele abrace a sua agenda? Quantas vezes você não ora para que Deus faça o que você quer, aquilo que você acha que vai resolver o problema? Mas Deus não está comprometido com a sua agenda. Ele está comprometido com o seu reino inaugurado por Cristo e que será consumado por Cristo. É por isso que Ele não restaurou, nem vai restaurar a cidade terrena de Jerusalém com a glória que tinha antes. É por isso que nós não alcançaremos paz nesta era. Porque a cidade que aguardamos, irmãos, não é uma cidade terrena, mas uma cidade celestial. Lá sim veremos o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habita com eles. Eles serão povos de Deus. Deus mesmo estará com eles. E só entrará lá quem creu em Jesus Cristo como seu único Senhor e foi lavado pelo sangue do Cordeiro. Enfim, quando você estiver cansado de esperar, desanimado frente a tanto sofrimento, vendo a perseguição e a morte e o descaso das pessoas e a decadência deste mundo, não perca a esperança. Saiba que Deus está no controle do mundo. Ele decretou um tempo perfeito, Ele governa de um modo perfeito a história.
E no final ele vai extirpar todo o mal do mundo. Jesus pisará sobre Satanás e vai estabelecer a sua justiça eterna. Deus prometeu muitas coisas a Daniel que foram cumpridas. Ele prometeu que o templo e a cidade seriam reconstruídas, e foram. Ele disse que seriam destruídas, e foram. Ele disse que viria o seu Messias, viria o Jesus Cristo, o ungido de Deus, e que ele iria morrer, iria ser cortado da terra dos viventes. E isso aconteceu. E Jesus subiu aos céus, e Jesus prometeu voltar. E você pode confiar nisso também. Nós vivemos nos últimos dias, entre a primeira e a segunda vinda. E nesses últimos dias, Jesus pode voltar a qualquer momento, a fim de terminar de cumprir as promessas de Deus. Então lembre-se, meu irmão, que seu objetivo não é uma Jerusalém terrena. Não é qualquer coisa que tenhamos aqui. Enquanto Jesus não voltar, tribulações e mais tribulações virão para nos lembrar que ainda não chegamos em casa. Paciência. Aguarde, espere, mas confie. Deus vai sustentar o seu povo em meio a tribulações, porque nós, a igreja, somos a verdadeira construção de Deus. Nós somos a construção de Deus. Deus está edificando uma cidade celestial e nós somos as pedras da igreja. Nós somos a construção que vai ser terminada só na consumação. E até lá, ânimo! Jesus vai voltar. Ele virá trazer à terra a cidade santa, a Nova Jerusalém. Ele vai estabelecer o seu reino perfeito na terra. Que Deus lhe dê ânimo, que Deus lhe dê paciência. A espera é longa, mas o futuro é certo. Que Deus nos abençoe.